Igreja, a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres na presença do Senhor. Amém. Amém. Quão bom e agradável estarmos unidos no seu grandioso nome. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. A partir do momento que nos deitamos, podem sentar. A partir do momento em que nos deitamos, nos levantamos a pensarmos no dia da manhã, que é hoje, a partir do momento em que nós oramos, glorificamos o Senhor, agradecendo pela noite que foi concedida e agradecer pelo dia que provém e agradecer e pedir que o culto seja de bom agrado, porque é do Senhor, claramente que é de bom agrado. Assim nós estamos a fazer um culto racional, estamos a fazer sacrifício vivo ao Senhor. A partir do momento em que nós saímos de nossas casas, nós temos cada um as suas direções. Mesmo os casais que saem de vossas casas, eles saem da mesma direção, mas saem com outros pensamentos. Amém? Cada um com o seu pensamento. Mesmo que sair da mesma rua, vão na mesma direção, em direção à igreja, mas vêm com outros pensamentos. Cada um com o seu pensamento. E o pensamento nos move às nossas direções. Porque, amado, deixa-nos dizer que as nossas vidas estão em movimento. E quando as nossas vidas estão em movimento, nós temos um pensamento forte que nos direciona a cada dia. Direciona a nossa característica, o nosso ponto de vista, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Logo, o nosso pensamento molda no que somos. Amém? Amém. Mas, deixa-vos dizer, bem amados, que os nossos pensamentos são movidos pela força e o poder do Espírito Santo de Deus. Porque Ele é a força matriz da nossa vida. Amém? Deixa-vos dizer, meus amados, essa manhã, que Deus nos deu um presente bem precioso, que é a nossa vida. Mas importa que nós saibamos usá-la com sabedoria. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias e ler o que o apóstolo Paulo nos mandou aos Filipenses 4, 8, 9. Carta aos Filipenses do apóstolo Paulo, o capítulo 4, o versículo 8 até 9. Nos diz o seguinte: quantos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo e tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Porque a nossa vida é sempre movida nos nossos pensamentos. Mas importa que os nossos pensamentos sejam movidos pelo Santo Espírito. Amém? Que nos concede a paz e excede todo o entendimento. Amém? Importa que sejamos movidos pelo Espírito Santo de Deus para que sejamos modelos na obra do Senhor. Amém? Porque cada um de nós somos modelos na obra do Senhor, mas importa que saibamos ser modelos na obra do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Timóteo, capítulo 3, o verso 16. Filipenses, ou seja, 2 de Timóteo,
capítulo 3, o verso 16, o que é que nos diz? Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Conjunto que pôs diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há em julgar os vivos, os mortos na sua vinda e no seu reino. Até aqui. Amados, tudo quanto nós aprendemos, ouvimos todos os dias, é a Escritura Sagrada. É a Escritura Sagrada que nos move os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideologias, a nossa psicologia, as nossas psicologias até, para bem dizer. Mas deixa-vos dizer, amados, que nisso tudo é bem patente, tanto na Escritura Sagrada, como na era moderna, como na era científica moderna. Se nós formos constatar, ou se nós formos ver, aprofundar cientificamente a era moderna, o que está na era moderna e o que está na Escritura Sagrada é compatível, é igual. Amém? Porque a era moderna busca, absorve na Escritura Sagrada. Amém? Amém? Amém. Por isso, amados, sejamos modelos na obra do Senhor. Porque todos nós aqui temos dons. Que às vezes os irmãos dizem assim, eu não tenho dom. Não. O irmão tem o dom gratuito de Deus pelo facto de estar em vida. Pelo facto de se levantar e estar aqui a comungar com os irmãos. Buscar a presença do Senhor. Glorificar, exaltar, salmodiar a presença do Senhor é um dom. Amém? Importa que nós saibamos seguir esse dom, porque Deus, amados, deixa-me dizer que Deus não nos chama os qualificados. Deus qualifica primeiramente os chamados. Amém? Então, todos nós temos chamados. Só não sabemos muitas vezes qual é o chamado do Senhor. Mas continuamos na presença do Senhor, para que o Senhor nos possa direcionar qual é o nosso chamado. Amém? Na Bíblia nós temos muitos homens que tiveram suas razões como modelo na obra do Senhor. Temos um exemplo vivo que eu teria aqui de uma temática, que é o André, por exemplo. Nós temos os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram direcionados como cativos na terra de Babilônia, que é hoje chamada Iraque. Eles foram cativos apenas, mas chegaram lá, se destacaram porque eram diferentes, porque Deus queria usá-los. Então, amado, amada, prepara-se que Deus pode usá-la a qualquer momento. E já usou muitas vezes. E nem sempre nos apercebemos. Quando Deus nos usa, torna-se às vezes imperceptível, nós não entendemos. Mas importa que nós saibamos ouvir e obedecer à presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 1, versículo 41. O que é que nos diz? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? João 1,41. João 1,41. Isa. Amém. Amém. Em 31. Sim. Em 31. Eu venho aqui na Escritura Sagrada. João. Deu aqui um salto. Ok. João 1,41 nos diz o seguinte:
este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos a Messias, que é traduzido Cristo. Amém. E levou-o a Jesus e, olhando a Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Aleluia. Ficamos por aqui. Estamos a entrar na pessoa de André. André, queridos amados, era um homem muito calmo, muito sensível. Era um homem muito pacato. E André foi o primeiro homem a ser recrutado por Jesus. André na Bíblia é filho de Jonas, o pescador. André nasceu na Galileia, na terra de Betsaida. Betsaida significa terra dos pescadores. André era muito calmo, muito sensível. E quando Jesus o chama para que fosse seu discípulo, ele, a partir do momento, começou a comunicar aos outros irmãos para que seguissem a Jesus e conhecessem a Jesus. Era um protocolo. Amém? Mas ele não usava não usava o seu conhecimento, não usava a sua sabedoria, mas simplesmente usava a sua humildade. Mas quando nós vemos em João 1,40, em João 1,40 até 42, em João 1,40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e havia seguido. Amém, aleluia. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos a Messias, que é traduzido Cristo. Que voltamos outra vez o mesmo, mas era até 42. Portanto, aqui era 41 até 42 para completar. Então, André falou com o seu irmão Pedro, Simão Pedro, para que seguisse também a Jesus. Mas André, vejamos, amados, que André, ele sabia que o seu irmão Pedro era mais extrovertido, era mais inteligente, era mais sábio. Ele sabia estar, ele sabia falar em momentos precisos. Mas André não olhou para Pedro nessas perspectivas ou nessas expectativas. Simplesmente André olhou como irmão para que seguisse com ele também a Cristo. Amém? E o André levou Pedro a Jesus, obviamente conhecido bem como Pedro. Ele tinha força da natureza, ele era sábio e inteligente. Mas, todavia, André era um líder natural. Mas ele não se movia naquilo. Ele apenas ele não se sentia como líder. Porque até inclusive a Bíblia nos diz aqui na Escritura que havia uns gregos que chegaram naquela zona e queriam ter com Jesus. Foram até Filipe. Mas Filipe, como sabia que o André era, entre aspas, o líder, então levaram até André para que André levasse os gregos até Jesus. Portanto, são diferenças de ideias, diferenças de pensamentos, diferenças de direções. Amados, deixa-nos dizer que todos nós vivemos, todos nós somos crentes, buscamos a presença do Senhor, mas cada um de nós sabemos edificar a palavra de Deus em nós, em nossas vidas. O exemplo vivo dos três
dos três jovens, o Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram cativos nas terras de Babilônia, reinado pelo rei Nabucodonosor, eles eram destacados. Mas eles não sabiam que eram destacados, porque eram escolhidos. Eles tinham uma diferença muito grande diante dos outros também que eram cativos. Mas eles não sabiam que estavam a ser destacados pelos antagônicos, pelos magos, pelos líderes, por aqueles que trabalhavam no reinado do rei Nabucodonosor. Tanto mais que eles viram que havia uma diferença naqueles três, que eles disseram, não, nós vamos ver o que é que esses três têm. Porque nós vimos que eles têm algo de especial. Nós vamos ver de perto o que é que eles têm. Então os magos, os grandes antagônicos do rei Nabucodonosor, falou com eles e pediu que eles juntassem-se a eles em todas as refeições, momentos de refeições. Tanto mais que os magos pediram aos três que sentassem com eles na mesa. Amém? Sentassem com eles à mesa. E eles tinham tudo. Eles tinham todas as iguarias. Eles tinham tudo de bom para se alimentar. Eles tinham uma mesa recheada. Mas eles foram pedidos para que comessem tudo. E eles disseram, não, nós não vamos comer nada aqui, senão verdura e água. Eu não me imagino eu numa mesa daquela ver um fungo com quisaca e fumo, ver ali uma vaca atolada e eu dizer assim, não vou comer, só vou comer verdura. Quer dizer, eu ficava a comer a verdura, mas a imaginar que estou a comer a vaca atolada, amém? Aleluia! Eu não podia. E ver ali a cachupa, ali no bom, ali do melhor, a cheirar bem, mas eles apenas recebiam a vontade do Senhor. Eles faziam a vontade de Deus. Eles recebiam, eles eram obedientes no que Deus mandava fazer. Eles seguiam a direção de Deus. Amém? Então eles passaram a comer, a se alimentar por muito longos dias de verdura e água. E os magos se aperceberam. Os líderes lá da corte do rei aperceberam-se que eles estavam por longo tempo e não comiam as iguarias, não comiam, não bebiam o que eles comiam. Então eles começaram a se questionar. Então, quem são vocês que não comem o que está na mesa, comem apenas, alimentam-se de verdura e água? Estão mais fortes do que nós, como é possível? Mas quem são vocês? Então eles começaram a se argumentar, começaram a se questionar quem são esses homens. Então isto chegou para os irmãos verem a grandeza de Deus nas nossas vidas, na tua e na minha vida. Porque Deus se move em nós, muitas das vezes em alturas que nós não nos apercebemos. Amém? Amém. Deus se move em nós em altura que não nos apercebemos. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, ouvirmos a voz do Espírito Santo, temos probabilidade de sabermos o que é que Deus quer conosco. Qual é a vontade de Deus? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas? Importa que busquemos o Senhor, busquemos a presença do Senhor todos os dias de nossas vidas. Quando o rei ouviu esse negócio, então ele disse, mas quem são esses três que está a vos perturbar? Está a vos pôr perplexos? Eles não souberam dizer, são apenas cativos, são os judeus. Estão cativos cá na cidade de Babilônia. Mas como Deus é bom,
continuou a usar os três para que aquele povo visse quem é Deus na vida dos três: Sadraque, Mesaque e Abednego. A direção de Deus, amados. Estão ligados? Amém. A direção de Deus. O rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro para que todos prostrassem na altura em que tocasse a harpa, tocasse os adufes, tocasse instrumentos, símbolos sonoros. Era naquele momento em que todos se prostrassem. Então houve uma primeira vez, houve uma segunda vez e houve uma terceira vez. Amém? Aleluia. Mas havia ali um astrólogo, um intruso, que viu que os três abençoados do Senhor, os três ungidos do Senhor, não prostravam pela estátua. Isso se fez chegar até o rei. O rei perturbou-se ainda mais. Quem são esses? São aqueles que na qual vocês me falaram? Sim, são aqueles. Então mandam chamar. Aleluia. Come on. Quando os três vão diante do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor manda tocar os instrumentos e eles não se prostraram. Então eles foram ameaçados. O rei direcionou-se a eles e disse assim aos três ungidos: se vocês não prostrarem, então eu irei acender uma fornalha ardente para que vós sejais introduzidos ali. E eles, ainda muito mais renitentes, disseram: nós não vamos prostrar, só prostramos a um Deus vivo, ao nosso Deus, ao Deus na qual nós prostramos. Amém? Aleluia. Estamos ligados? E o rei mandou prostrar a segunda vez e eles não prostraram. O rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Amados, deixa-vos dizer que naquela era, em Babilônia, as fornalhas não eram servidas para nenhum delito. Quando alguém cometesse algum delito, era colocado ali, não. A fornalha era apenas para os artesanatos, os artesãos, que quando faziam tijolos, quando faziam materiais de barro, e era colocado ali na fornalha. Amém? Mas Nabucodonosor, a primeira vez, ele mandou acender a fornalha para colocar os três ali na fornalha e mandou acender 7 vezes mais, nada menos, mandou o general do exército, 4 ou 5 ou mais, a Bíblia não nos diz, mas mandou alguns membros do exército colocar os três na fornalha ardente. E quando eles iam colocar os 3 homens na fornalha ardente, foram cuspidos pelo fogo da fornalha e alguns morreram. Os irmãos, vejam a intensidade do fogo, amém, que estava na fornalha, uma vez que somente o cuspe os matou os elementos que estavam a colocar os 3 ungidos na fornalha ardente. Amém? E postos na fornalha ardente, andaram os 3 em roda. Andaram os 3 em roda. Mas Deus abriu os olhos ao rei e o rei viu uma diferença, uma coisa sobrenatural. Que ele mandou colocar os 3, mas estava 4. Amém? Aí começamos a ver a glória de Deus a se manifestar naquele lugar. O rei Nabucodonosor começou, como se diz na gíria, começou a bater mal. Começou a ficar perplexo, sem saber o que ele estava a ver.
Ele dizia aos homens que estavam de lado, mas espera aí, eu estou a sonhar ou é verdade? Come on! Quando ele viu os 4, ele disse, não é possível. Aleluia! Não é possível, se eu coloquei os 3, então como é que são 4? Aleluia! Então o rei disse, não pode ser, isto é uma coisa sobrenatural. Esses 3 não são normais. Aleluia! Não são normais. E quando ele viu, mandou ficar mais um bocadinho até ver onde ia dar. Amém? Mas ele não se pôde conter, pediu que os 3 saíssem da fornalha. Que ele disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, filhos de Deus vivo, saiam e vindem cá. Eles saíram intactos, saíram sem nenhuma queimadura, saíram todos lindamente como entraram. Então ele olha diante dos homens e diz, afinal vós sois filhos de Deus vivo. Aí Deus começou a se manifestar e a glória dos céus começou a se manifestar até que o rei Nabucodonosor aceitou ser também seguidor do Deus vivo. Direções, amados, mesmo nesta direção, falando em direção, estamos na direção de Deus e na dispensação de Deus. Eles também foram dirigidos quando eles se manifestaram, quando eles se destacaram. Eles não se destacaram apenas sozinhos. Eles se destacaram através também de um jovem que estava escondido, que era Daniel. O Daniel tinha se destacado ali naquela cidade primeiramente. Então Daniel era um homem que era visto como um homem inteligente, um homem sábio. Amém? E que o rei mandou que andasse com ele, devido a uma situação na qual fez com que o rei ficasse perplexo. Foi de um sonho que o rei teve e ninguém conseguiu traduzir este sonho. Mas o Daniel conseguiu traduzir este sonho. Foi o destaque também de Daniel. E através de Daniel se destacou também os 3. Amém? Por isso, amados, deixa-nos dizer que nós, nas nossas vidas, nós temos direções diferentes, sim. Temos pensamentos diferentes, temos ideologias diferentes. Mas nada mais, nada menos que isto tudo é movido pela força do Espírito Santo de Deus. Então sejamos modelos, amados. Porque o André, ali naquela comunidade, ele não se manifestava como um líder. Ele apenas fazia tudo silencioso. E tudo o que ele fazia, nunca ele dizia algo que pudesse lhe preponderar, algo que pudesse lhe vangloriar. Por isso, amados, deixa-vos dizer que nós somos exaltados por Deus, não exaltados por homens. Amém? Nós somos vangloriados por Deus, não somos vangloriados pelos homens. Para nós sermos um bom líder, temos que ser efetivamente silenciosos no que nós fazemos. Temos que ser ponderantes naquilo que nós fazemos. Mas fazemos com graça. Fazemos na virtude da graça do Senhor. Amém? Amém. Por isso, André é um modelo para todos os cristãos que trabalham de forma silenciosa onde Deus nos coloca. Amém? Por isso, amados, quando o apóstolo Paulo nos diz que os nossos pensamentos moldam a nossa vida, é porque tudo quanto nós pensamos, nós não pensamos por nós, somente nós. Nós não pensamos em nós
nós não vivemos em nós não temos capacidade de vivermos em nós, não temos autonomia de nossa própria vida. Amém? A nossa vida, melhor, é movida por Deus. Amém? Através do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso, amados, a era moderna, a Bíblia, a psicologia moderna, dizem que é a mesma coisa. Tudo que está caracterizado na palavra de Deus e tudo que está caracterizado na era moderna, na era científica, é tudo a mesma coisa. Amém? Por isso, saibamos ser como André. Saibamos ser como André, não como um líder, mas como um homem que faz a vontade de Deus, mas faz silencioso. Não faz a busca de títulos, não faz a busca de elogios, mas ele faz para que tudo lhe vá bem e para que tudo vá bem aos outros também. Amém? Ele nunca se considerou líder. Então, sabemos ser como André. Porque, amados, deixa-nos dizer que não há limites para aquilo que pode ser feito quando estamos dispostos a fazer trabalho e não nos preocupamos com elogios. E do elogio dos outros, mas simplesmente trabalhamos para a glória do Senhor. Amém? Amém. Importa que cada um seja um André em nossas vidas. Amém? Amém. Para que todas as obras do Senhor que advêm, que Deus mande em nossas vidas, na sua perfeição, porque tudo de Deus é perfeito. Amém? Então sejamos obedientes na palavra do Senhor, para que nós andemos em pastos verdejantes, em porto seguro, para que andemos na vereda da justiça do Senhor, e aí veremos a beleza de sua santidade. Aí veremos a glória do Senhor a se manifestar em nossas vidas. Aí veremos o sobrenatural em nossas vidas. Importa sermos humildes, importa sermos calmos, importa sermos um líder de nós mesmos, líderes, mas não um líder preponderante, não um líder vanglorioso, porque nós somos líderes de nós mesmos, amém? Porque nós lideramos a nossa casa, nós lideramos os nossos filhos, nós lideramos a nossa família, e lideramos o nosso trabalho, lideramos tudo de nossas vidas. Amém? Mas importa que saibamos liderar como modelo na obra do Senhor, para que tudo nos vá bem. Amém? Que Deus abençoe esta igreja rica e madura.